Olá, are you guys ready for the test? Bem, vamos lá começar simplesmente. Sem mais enrolação, vamos lá já começar o teste. Pá. Malta, como eu vos disse, 9,7 valores qual é a escolha motivadora falsa a ordenar. Portanto, aproveitem estes valores, porque as perguntas abertas não são fáceis. Ok? Muito bem. Então, este teste está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. A primeira parte é a membrana plasmática, vale 19%. A segunda parte é os transportes transmembranares e vale 56%. A terceira parte é as citoses, no caso, endocitose, exocitose e os organelos, pronto, aquela parte péssima. Tenho sorte que eu só meti 17 pontos, ok? 17%. 17% de 200, ok? Pronto. Tenho sorte que eu só meti 17%. Depois temos os neurónios e o impulso nervoso, 25%. E depois temos a matéria em seres heterotróficos e vale 28%, que é ingestão, essa porra. E depois temos a fotossíntese e é 55 pontos. Ok? Vai correr bem, vai correr bem. Ok, vamos lá. Digo já, vamos já começar com a unidade mais fácil, que é a membrana plasmática. Não tem muito. Mano, ok. Verdadeiro ou falso? Primeira pergunta, verdadeiro ou falso? 8 pontos. A. A proteína extrínseca passa pela bicamada inteira. Verdadeiro ou falso? B. Glicolípidos pertencem ao meio extracelular. Verdadeiro ou falso? C. Flip-flops movem-se entre camadas da membrana. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Actually, verdadeiro. Desculpem. E D. Moléculas polares podem passar na bicamada fosfolipídica. Verdadeiro ou falso? 2. Para 6 pontos. Explique o nome para mosaico fluido. Porquê é que se chama mosaico fluido? 6 pontos. 3. Selecione a opção correta. Opção A. Sendo que a região apolar é hidrofóbica. Pronto, desculpem lá, eu vou só dizer os espaços, no caso. Sendo que a região apolar é, logo pertencerá aí, ok? Portanto, estes são dois espaços e eu quero que vocês completem. Sendo que a região, portanto, A, região polar é hidrofóbica, pertencerá fosfolípidos. B, região polar é hidrofóbica, pertencerá colesterol. C, região polar é hidrofílica, pertencerá fosfolípidos. Ou D, região polar é hidrofílica, pertencerá colesterol. Ok? Portanto, qual destas opções está correta? Pronto, agora vamos passar para os transportes transmembranares. 4. Qual é que é a opção correta? A difusão simples é o gradiente de concentração em que no interior há concentração de substâncias. Ok? Portanto, a difusão simples é contra gradiente de concentração e há mais em que no interior há mais concentração de substâncias. B. A difusão simples é contra o gradiente de concentração em que no interior há menos concentração de substâncias. C. A difusão simples é a favor do gradiente de concentração, em que no interior há mais concentração de substâncias. Ou D. A difusão simples é a favor do gradiente de concentração, em que no interior há menos concentração de substâncias. Ok? Portanto, A contra mais, B contra menos, C a favor mais, D a favor menos. Ok? E depois, na anterior, já agora era A hidrofóbica fosfolípidos, B hidrofóbica colesterol, C hidrofílica fosfolípidos, D hidrofílica colesterol. Ok? Pronto, só para saberem. Já agora, todas as escolhas múltiplas valem 5 pontos, caso eu me esqueça. Portanto, a 3 é 5 pontos e esta pergunta 4 é 5 pontos também, porque são duas escolhas múltiplas seguidas. 5.
para 6 pontos. Explica o que é uma solução isotónica. Ou isotópica. Não sei, acho que... Não sei. Pronto, uma solução isotónica. Acho que é isotónica, certo. O que é uma solução isotónica? 6 pontos. 6. Observe. Então, temos aqui esta figura, não é? No caso, estas 3 bolinhas são supostas ser o soluto. E esta é a camada bicamada fosfolipídica. E aqui em baixo temos mais bolinhas e aqui uma seta corresponde do meio extracelular ao meio intracelular, onde aqui temos mais bolinhas. Já agora, aqui no meio extracelular temos 24 gramas de H2O e lá dentro temos 30 gramas de H2O. Ok? 6.1. A água moveu-se para o meio tendo em conta um potencial hídrico. Ok? E as opções é... Opção A, moveu-se para o meio hipertónico, tendo em conta um menor potencial hídrico. B, moveu-se para o meio hipotónico, tendo em conta um menor potencial hídrico. C, moveu-se para um meio hipertónico, tendo em conta um menor potencial hídrico. Ou a opção D, moveu-se para o meio hipotónico, tendo em conta um maior potencial hídrico. Portanto, A, hipertónico menor, B, hipotónico menor, C, hipertónico menor, D, hipotónico maior. Ok? E não sei como é que a gente já vai nos 6 minutos. Isso é um bocado preocupante. A Argentina só fez a primeira página. 6.2 para 7 pontos. E devia ser mais. O objetivo, no caso, nesta imagem, estamos a falar de uma osmose, certo? Por acaso esqueci, mas também com gramas de água vocês sabem o que é uma osmose. Pronto. Então, o objetivo da osmose na figura foi concluído. Explique porquê. Explica se achas que foi concluído ou explica se achas que não foi concluído. 7 pontos. Ok. 7. Basicamente completa a frase. Temos aqui 4 espaços e isto vale 8 pontos. Ok? E também faz parte dos 7,7 valores de escolha múltipla. Igual a. Ora bem. No meio hipotónico temos o primeiro espaço. No meio hipotónico entra A, entra, B, sai, C iguala água. Portanto, qual destas é para o primeiro espaço? Depois a água, segundo espaço, o volume. Água, segundo espaço, volume. Portanto, água, A aumenta o volume, B diminui o volume, ou C normaliza o volume. Ok? Ficando-se com moléculas 3, podendo... O 3 é um espaço, pronto. Ficando-se com moléculas 3, podendo se arrebentar. Ficando-se com moléculas A, plasmolizadas, B, túrgidas ou C, hipotónicas, podendo-se arrebentar. Ok? E depois ficando-se a arrebentar, sendo assim, espaço 4. Sendo assim, A, lise celular, B, pressão de turgência ou C, resistível. Qual destas é a opção certa? Portanto, 1 entra, sai, iguala. 2 aumenta, diminui, normaliza. C, 3 plasmolizada, túrgida, hipotónica. Ou 4 lise celular, pressão de turgência e resistível. Ok? 8 para 5 pontos, claro, é uma escolha múltipla. A difusão facilitada, energia sendo usada portanto, A, difusão facilitada não gasta energia, sendo usada a permease. B, a difusão facilitada não gasta energia, sendo utilizada a membrana. C, a difusão facilitada gasta energia, sendo usada a permease. Ou D, a difusão facilitada gasta energia, sendo usada a membrana. Portanto, A não gasta permease, B não gasta membrana, C gasta permease, D gasta membrana. Ok? Como é que isto já vai nos 9 minutos, pelo amor de Deus? 9 para 8 pontos. Explique porque é que a velocidade da entrada de soluto não é diretamente proporcional com a difusão simples. Portanto, isto estamos a falar da difusão facilitada. Porque é que na difusão facilitada a velocidade de entrada do soluto não é diretamente proporcional como o que acontece na difusão simples? 8 pontos. Pergunta 10 para 12 pontos. Ordene o transporte ativo. A linha A,
bomba sódio-potássio muda de forma diminuindo a afinidade pelo sódio. A linha B, bomba fica com menor afinidade por K+, potássio. Pronto. C, ligam-se 3 íons de sódio a 3 locais específicos da bomba. D, ligação do sódio estimula a ligação de um grupo fosfato à barra banda do sódio. Espera aí. À bomba sódio, potássio. E, potássio é libertado da bomba. F, liga-se 2 íons potássio a 2 locais específicos libertando fosfato. Alright? Pronto, agora passando para uma matéria pior, não é? Temos a endocitose, a exocitose. Pronto. Maravilhoso. 11 para 5 pontos, porque é uma escolha múltipla. Escolhas múltiplas. Os leucócitos, ao ingerir bactérias, sofrem que se chama... Ao ingerir bactérias, sofrem endocitose, que se chama pinocitose. B, ao ingerir bactérias, sofrem exocitose, que se chama pinocitose. C, ao ingerir bactérias, sofrem endocitose, que chama-se fagocitose. Ou D, ao ingerir bactérias, sofrem exocitose, que se chama fagocitose. 12. Portanto, A, endocitose, pinocitose. B, exocitose, pinocitose. D, endocitose, fagocitose. Ou D, exocitose, fagocitose. 12. Como se comunicam o RER e o REL? Ou seja, para 7 pontos, como se comunicam o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso? Como é que se comunicam? Simplesmente, como é que se comunicam? Falando, neste caso, da função dos organelos, e estou a falar daquela unidade maravilhosa do sistema endomembranar, das funções dos organelos, pronto. Yeah. E pergunta 13, eu podia estar muito bem, malta, vocês ainda têm muita sorte, eu podia estar muito bem a fazer uma pergunta dos lisosomas, uma pergunta do complexo de Golgi, tipo, qual é a constituição do complexo de Golgi? Tem a parte cis e tem a parte trans. Ai, como assim? Ai, não, eu podia estar muito bem a fazer isso, mas vocês tiveram uma maravilhosa sorte! A pergunta que eu vos perguntei, para 5 pontos, não é uma escolha múltipla, mas a pergunta que eu vos perguntei para 5 pontos... indica um exemplo de autofagia no ser humano. Isto ainda pode ser complicado. Mas, malta, eu podia muito bem perguntar como é que o complexo de Golgi armazena certas moléculas. Tipo, isso é bem complicado. Mas pronto, só acabamos aqui. Simplesmente. Indica um exemplo de autofagia para o ser humano. Do ser humano. 5 pontos. Vá lá, vocês conseguem. Eu acredito em vocês, guys. Guys. 14. Passando agora para o impulso nervoso, em que parte do neurónio tem-se um núcleo? Justifique com a função dessa parte do neurónio. Portanto, em que parte do neurónio tem o seu próprio núcleo e explica a função dessa parte do neurónio que tu falaste. Ok? 7 pontos. 15. Escolha uma última maravilhosa. O núcleo do neurónio, mais uma vez, se estiver lateral, esse tipo de neurónio denomina-se de... eu sei que eu vacalhei aqui um bocadinho. Eu sei que eu aqui fui um bocado mau. Mas eu gosto de lixar, estou brincando. Denomina-se de A, neurónio em repouso. B, neurónio sensitivo. C, neurónio motor. Ou D, neurónio associativo. Portanto, caso o núcleo do neurónio estiver posicionado de uma forma lateral, uma forma... No caso, vocês sabem, não sei se vocês estudaram, vocês sabem perfeitamente que o neurónio está posicionado assim, tipo, com o núcleo assim, tipo, verticalmente, mas caso o núcleo esteja lateral, existe um tipo de neurónio para isso. Qual destes 4 é? 5 pontos. 16. Outra escolha múltipla. Atinge-se o limiar da ação Ok. A limiar da ação... Portanto, A, limiar da ação na despolarização por transporte ativo. B, repolarização por transporte ativo. C, repolarização por difusão facilitada. Ou D, na despolarização por
difusão facilitada. Portanto, qual destes é que se atinge o limiar da ação e por o quê? No caso, portanto, A, despolarização transportativa, B, repolarização transportativa, C, repolarização difusão facilitada ou D, despolarização difusão facilitada. Eu estou a andar em maluco. Enfim, o quê? 17. Quem e onde, esta pergunta é um bocadinho lixada, desculpem malta, quem e onde se degradam os neurotransmissores? 8 pontos. Quem é que degrada os neurotransmissores e aonde é que isso acontece? Ok, pronto, agora passando, finalmente já estou farto. Eu só falei de 4 perguntas do impulso nervoso e 2 delas são escolha múltipla, já quero ir embora. Ok, calma, mas ainda vai ficar pior. Espera até chegarmos à fotossíntese. Calma, malta. Agora vamos lá descansar aqui um bocadinho com a matéria dos cheiros heterotróficos. 18. Outra escolha múltipla. Nice! Enfim. As enzimas atuam na... E as secreções básicas... Secreções básicas. É porque existem vários tipos de secreções. Mas as secreções básicas na... Ora bem, portanto... Enzimas atuam na A... ingestão e básicas na absorção. B, atuam na digestão e básicas na absorção. C, atuam na absorção e secreções básicas na digestão. Ou D, atuam na egestão e básicas na digestão. Portanto, qual? Portanto, A, ingestão, absorção. B, digestão, absorção. C, absorção, digestão. Ou D, egestão ou digestão. Okay? 5 pontos. 19, 3 alíneas, 6 pontos, cada alínea 2 pontos, verdadeiro ou falso? A. Microconsumidores têm digestão extracorporal, verdadeiro ou falso? B. O átrio na esponja está no seu interior, ou seja, o átrio está no interior do corpo da esponja, verdadeiro ou falso? Isto aqui pode, não sei, isto aqui pode criar polémica, mas pronto. Não percebi muito bem. Mas pronto, eu meti A mesmo porque... E C. Da digestão extracelular ocorre no interior sendo parcialmente digerido. Verdadeiro ou falso? 20. Explique a função dos esfíncteres. A 6 pontos. Esfíncteres. Não sei se vocês... Vocês têm que saber o que é um esfíncter. 21. Para 6 pontos também. Indique 3 vantagens do tubo digestivo completo. 6 pontos. Isto é boa lixado. E quem é que vai saber isto, mano? Quando uma pessoa estuda para um teste, uma pessoa não fala disto, mas pronto. 22. Outra escolha múltipla maravilhosa. Para 5 pontos também. Um exemplo de uma glândula anexa é o que se localiza na... Ok? Já agora... eu depois já digo isto. Portanto, uma glândula anexa é a opção A, pâncreas, que se localiza na secção posterior. Portanto, ok, peraí. B, anexa é o estômago, que se localiza na secção média. C, é o pâncreas, que se localiza na secção média. D, e depois a D, é o estômago, que se localiza na secção posterior. Estas secções, estou a falar do órgão, ok? Portanto, por exemplo, se for o pâncreas, eu quero que vocês perguntem se for a secção posterior ou média, onde é que localiza-se o pâncreas? Não é a glândula anexa, é o pâncreas, ok? Ou o estômago, pronto. Portanto, A, pâncreas, secção posterior. B, estômago, secção média. C, pâncreas, secção média. D, estômago, secção posterior, ok? Agora vamos passar para a maravilhosa fotossíntese. Ai! 23. Para 5 pontos. Como se chama o pigmento fotossintético onde se capta energia luminosa? 24. Mais uma escolha múltipla maravilhosa. E esta escolha múltipla acho que é a mais difícil de todas, não vou mentir. Mas continua assim com 5 pontos, claro. A. Opção A. A clorofila A tem um verde avermelhado. Opção B. A clorofila B tem um verde azulado. Opção C. O caroteno tem tons de laranja. Ou opção D. Xantofilas têm tons de amarelo. Pronto. Se calhar há algumas aqui que pode-se retirar logo até por não fazerem sentido simplesmente. Mas pronto. Agora, 25 pontos. 25 pontos. Isso é insane. 25, pergunta 25. Para 10 pontos. Relacione as bactérias aeróbias com a experiência de Angelman.
Ou, pronto, é basicamente isso. O que é que relaciona a existência das bactérias aeróbias para a experiência do Angelman? 10 pontos. É super complicado, por acaso. 26, escolha múltipla. No final deste caso, estamos a falar dos fenómenos que podem ocorrer após a excitação do elétron da luz. No final, a energia liberta-se sob forma de... E o gráfico sobe o gráfico sobre o comprimento de onda o gráfico sobre o comprimento de onda desta energia é acerca do espectro de... Ok. Opção A. Liberta sob forma de fluorescência. Liberta sob forma de fluorescência e depois é acerca do espectro de ação. B. Liberta sob forma de calor e é acerca do espectro de ação. C. Liberta sob forma de fluorescência e é acerca do espectro de absorção. Ou D. Liberta sob forma de calor e é acerca do espectro de absorção. Qual este é? 27. Verdadeiro ou falso? São 4 linhas, portanto 8 pontos, cada linha e 2. É sempre assim. Verdadeiro ou falso é sempre cada linha e 2 pontos. Não é 5 pontos como uma professora minha fazia. Eu tinha uma professora que fazia 5 pontos para cada linha, verdadeiro ou falso. Insane. Pronto. Enfim. A linha A. NADPH resulta da oxidação de NADP+, mais 2 eletrões. Verdadeiro ou falso? B. ATP resulta de transporte de eletrões. Verdadeiro ou falso? C. Menos energia. Quando há menos energia que se liberta, isso é exoenergético. E D. A fase fotoquímica ocorre nos estomas. Pronto, esta última é relativamente super simples. Esta última é bem simples comparado com as outras três. As outras três. Depois a D. A fase fotoquímica ocorre nos estomas. 28. Para 6 pontos. O que se oxida nesta fase? No caso estou a falar da fase fotoquímica. O que é que se oxida aqui? Ok? Digam simplesmente o nome das coisas que se oxidam. 29 para 8 pontos em relação ao lumen, no caso o lumen tilacoide, o que leva à formação de ATP. 8 pontos. E depois, por último, 30. Sim, eu só fiz uma pergunta do ciclo de Calvin. Vocês têm sorte! 8 também gera muitos pontos para a fotossíntese. 55 pontos. Pronto, mas 8 pontos. Esta 8 pontos também. As moléculas de G3P que não são usadas para a regeneração de RuBP, o que lhes acontece? E como? Ok? 8 pontos. Ou seja, as moléculas G3P têm 2 paths. Têm 2 sítios para ir no ciclo de Calvin. Se um deles é para a regeneração do RuBP, que é a próxima fase, próxima e última fase do ciclo de Calvin, logo então qual é que é o outro sítio, qual é que é o outro path, qual é que é o outro caminho que as moléculas de G3P podem fazer? Ok? E como é que fazem? Ok? 8 pontos. E aí é este o teste. É difícil? Pá, imagino, acho que sim. Façam com consulta se quiserem, não quero saber. Mas olha, para exame eu acho que as minhas perguntas são... Olha, Yav, hire me. Atenção, sem consulta, eu não fui a nenhum exame, isto foi tudo feito por mim. Sem consulta de nada. Portanto, Yav, contrata-me. Yav, contrata-me. Pronto. Enfim, eu irá ficar por aqui, eu depois posto a correção daqui a bocadinho. E fiquem bem só. Tchau, boa sorte se tentarem. Não sei se alguém vai tentar, mas boa sorte.